os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais. Felizmente, o mercado do turismo está cada dia crescendo mais. Em cada 10 empregos, 3 estão na área do turismo. Então, a geração de emprego é super importante nesse mercado, no trade turístico. E viemos aqui conversar hoje sobre uma inovação que está tendo no mercado, que é para, vamos dizer o termo, ele vai nos falar sobre isso, sobre a facilidade entre a hotelaria e o hóspede. Estamos com... O nome dele é complicado. Iraklis Hannessen. Isso tá aí. Vendo? Tudo bom? Tudo bem, prazer você estar aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais. Mandar um abraço a todos da Simptur lá, o Oliva, a Beatriz, todos lá. Iraklis, como é que começou essa sua vocação nessa área primeiro dessa área de TI? Tem que começar desde novo, porque você me falou que você está com 31 anos. 31, então, vou fazer 31 agora, dia quase 26. a idade do Serginho, meu filho. Que legal. Bom, então, a minha trajetória na tecnologia, ela começa desde novo, assim, né? Eu comecei em 2008, ali 2009, a gente teve uma ascensão ali, né, da Microsoft, na verdade lá o Windows 95, depois o Windows 2000. Meu pai trabalhava em banco, então acabou que tecnologia era algo que ele sempre estava olhando e a gente sempre estava olhando para isso, assim, dentro de casa. E aí, um belo dia, meu irmão é 4 anos mais velho que eu, né? Também tem um nome tão complicado quanto o meu. Mas a gente passou a olhar, meu irmão, 4 anos mais velho, olhou a faculdade para ele fazer, meu irmão foi fazer administração. E nesse período ali era justamente o período que ele começou, eu entrei no ensino médio. E aí meu pai ele começou a trazer ali para nós algumas informações. Olha, eu acho que tecnologia é algo interessante, alguns clientes ali meu trabalham com tecnologia, eu acho que é interessante, eu acho que faz sentido você ir para a área de TI. O meu irmão ele fez o curso ali na época existia lá em Brasília, né? Eu sou baiano, mas eu moro em Brasília há 27 anos. E ali o meu irmão foi fazer um curso na antiga Microlins de manutenção de computador, montagem e manutenção de micro. Meu irmão aprendia, chegava em casa, ele ia fazer, eu ficava perguntando, aí eu estava aprendendo mais que ele, porque ele me ensinava, eu aprendia junto com ele. E a partir dali eu comecei a olhar a tecnologia como uma porta de entrada no mercado. Mas aí quando eu fui para a faculdade, eu sempre admirei muito meu irmão, eu falei, eu vou para administração. Meu irmão fez administração, eu vou para administração. Ele já trabalhava numa grande empresa em Brasília, e eu falei, não, eu vou para administração que eu quero seguir os passos do meu irmão, né? Quero seguir os passos do meu irmão. Meu espelho, né? Meu espelho ali, o meu irmão, meu pai, eu olhando ali para ver o espelho. Queria trabalhar também em banco, porque ver meu pai trabalhando de terno e gravata, eu achava aquilo ali fantástico. Falei, bonito, né? Tá sempre muito bem elegante. Eu falei, não, então acho que eu vou para essa área. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, no andar de cima, na faculdade onde eu fiz, era sistema de informação. E aí meu irmão falou assim, cara, por que você não faz sistema de informação? Você gosta de mexer com computador, você arruma as coisas ali já. E aí, assim, eu entrei na faculdade de sistema de informação. E aí, por conta de um empurrãozinho ali que meu irmão me deu, eu fui para sistema de informação, fiz sistema de informação, sou formado na área. Tem algumas pós-graduações também, vinculadas na área também. Então, hoje eu prezo sempre em olhar para esse caminho também acadêmico, junto com a área negocial. E aí eu entrei na TI assim. Então, passei por grandes empresas, né? Passei na Oi,
Então, fui funcionário ali de uma terceirizada da Oi, passei por mudanças do 9, então essa adição do número 9 aos celulares eu passei, estava lá fazendo plantão junto com o time. Então, essa nomenclatura, né, de entender o que você vai fazer na TI, eu comecei ali na Oi, passei por uma faculdade também, que na época foi uma faculdade que me deu a bolsa, inclusive, para eu terminar a minha. Passei ali 2 longos anos ali dentro, muito aprendizado. E aí, a partir dali, foi crescimento atrás de crescimento, né? Eu moro em Brasília, então não tem jeito. Você acaba indo para um órgão público também, porque você vai passando por órgãos públicos para você poder ir aprendendo. E aí, até onde eu cheguei numa empresa francesa, se chamava na época Altran, hoje ela mudou o nome, para poder liderar e participar de alguns times de arquitetura de sistemas, né? Ali já voltado para tecnologia, em Brasília. Fiquei ali 4 anos nessa empresa, participei da liderança de arquitetura. Foi quando eu fui convidado para ser executivo em São Paulo, mesmo morando em Brasília. Foi bem na pandemia. Então, o home office estava entrando, o formato de trabalho já estava mudando. Eu fui ser executivo dessa empresa, fui executivo dessa empresa durante 1 ano e meio. Aprendi demais, muita coisa. Aprendi sobre vendas, aprendi sobre como lidar com números, como lidar com pessoas. Porque quando você está na TI, você não... Por incrível que pareça, a gente não lida com pessoas no dia a dia. A gente lida ali com a área negocial, mas sempre existe um papel responsável, uma pessoa responsável por fazer esse papel entre ligar a TI junto ao negócio, né? E aí eu sempre quis ser executivo, eu sempre tive esse desejo de me tornar um executivo e aí a minha vida pessoal ela acabava indo também para esse caminho de liderança, de gostar muito de liderar, e aí eu acabei unindo a minha vida pessoal com a vida profissional, porque elas não se desgrudam, né, de todas as formas que a gente pensar. E aí foi quando eu recebi esse convite e fui trabalhar nessa empresa em São Paulo, viajei várias vezes para São Paulo também para lidar ali com esse mundo executivo, atendi grandes empresas por essa empresa, grandes empresas mesmo, assim, que me deram uma carga muito legal. E aí eu passei a trabalhar depois em uma multinacional, que é o Grupo IMC, que cuidava aqui do Brasil, né, das partes de logística e de franquia, né, dos franqueados do Pizza Hut e do KFC aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade ali de participar da transformação digital da Pizza Hut aqui no Brasil, da construção do aplicativo e de todo esse ecossistema, né, que se estendia. Conhecia nada de turismo, mas tinha uma bagagem muito grande ali como executivo e também como liderança mesmo de equipe técnica e de como fazer essa engrenagem girar, né? E aí eu fui convidado ano passado, em junho, para poder me juntar à U-Trip e conhecer um pouquinho mais desse setor que é o setor hoteleiro. Então hoje estou apaixonado pelo setor hoteleiro. Mas é o mercado que a gente é apaixonante mesmo. O mercado franca expansão aqui em Minas Gerais, no Brasil, né? Ano passado o Brasil recebeu mais de 7 milhões de turistas estrangeiros, a expectativa esse ano é bater 8 milhões. Importantíssimo, porque você que está hoje trabalhando diretamente com hotelaria, né? A profissionalização também do pessoal, né? Hoje, a profissionalização do executivo do hotel, do colaborador é importante, da A e B, né? Alimentos e bebidas, dos eventos. A gente tem rodado vários estados aí, e a gente vê, nesse sentido, a importância da profissionalização do pessoal da hotelaria. Sim, sim. Assim, o que eu tenho enxergado hoje dentro da hotelaria, e no pouco tempo, né? Eu não posso dizer que eu tenho aí uma grande bagagem no setor hoteleiro, porque 1 ano a gente aprende muita coisa, mas a gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre está olhando para frente com um olhar de aprendizado, né? Mas o que eu enxergo, principalmente dos hotéis onde hoje a gente vem atendendo, é que não é só o profissionalismo, mas é como também o comprometimento. Hoje o hóspede, ele sempre está em primeiro lugar para o hotel, ele sempre está como um olhar de qualidade na hospedagem. Não é só um olhar de vendas, mas é um olhar principalmente de qualidade para o hóspede, desde o momento que ele entra no site do hotel até o momento que ele faz check-out. Então, a experiência do hóspede hoje, ela não é simplesmente só quando ela chega para fazer o check-in no hotel. A experiência do hóspede hoje, ela começa a partir do site. Então, o site ou atendimento hoje via WhatsApp ou um atendimento hoje numa ligação, a experiência do hotel, ela começa ali. Então, se a experiência ela não começa boa, né?
E aí a gente tem que parar para pensar que hoje quem não tem um site, hoje quem não tem um Instagram, hoje quem não tem um TikTok, né, não está dentro mais do mercado. Então, a experiência do hóspede, ele começa ali. Então, eu vejo esse profissionalismo hoje, né? E óbvio, hoje a gente tem as OTAs, né? A gente tem hoje Booking, Decolar, Expedia, hoje que fazem esse papel. Mas a gente entende hoje que o hóspede, ele passou a ter mais contato direto com o hotel quando o hotel profissionalizou esse atendimento. Desde a parte do site até quando a gente fala do checkout. Então, hoje, quando você visita grandes resorts, como Tauá, por exemplo, você tem esse tipo de experiência desde o momento do site até o momento do seu checkout. Então, eu vejo muito isso em todos os hotéis onde eu passo, onde eu me hospedo, né, viajando ali, lidando com os nossos clientes e também com futuros clientes, é que esse nosso profissionalismo, inclusive as pessoas que estão entrando no setor hoteleiro, têm se profissionalizado e tem dado essa possibilidade do hóspede sentir essa experiência desde o momento que ele acessa o site do hotel, né? Então, eu vejo muito isso. E a modernização hoje essa parte é importante demais. A pessoa já pesquisa daqui como que ele vai hospedar lá, o que ele tem que fazer, o que o hotel oferece, o que tem para o filho, se tem pet, se não tem pet, tem essas coisas todas. Tem um jornalista amigo meu e artista, Fernando Ângelo, imitador. Grande Fernando, um grande abraço. Tamo junto. Entra lá, @Fernando Ângelo Imitador. Como sempre, entrevistas interessantes e esclarecedoras. Parabéns pelo sucesso cada dia melhor. Coisas da TV. Altrip é uma tecnologia inteligente criada para resolver as principais dores dos hoteleiros, isso aí que você falou, e opcionar as reservas diretas com mais eficiência, controle e rentabilidade. A Altrip é uma solução tecnológica inovadora que transforma os desafios dos hoteleiros em oportunidade de crescimento com foco em potencializar reservas. Grande Cláudio Oliva, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Juliana Compat, como foi essa troca de contexto do KFC para uma empresa de ramo de hotelaria? Um grande abraço. Vai anotando aí que você tem que responder um monte de gente aqui. O sotaque chega aqui, o chat aqui. Mesmo, hein? Clélia Sá, excelente tema, Sérgio, adorando a entrevista. Just Polic, tecnologia como futuro promissor. Nós falamos sobre isso. Virgínia Cândido, historiadora, guia de turismo, professora, folclorista. Boa tarde, caro Sérgio, abraço a todos. Rodrigo de Castro, ele é gerente da rede do San Diego Barro Preto, e Ibis, Montes Claros e Jataí e Contagem aqui. Está nos assistindo. Rodrigo é um grande hoteleiro, gerente comercial dessa área. Boa tarde. Os bons gestores hoteleiros precisam se atentar do momento da compra ao pós-venda. A dificuldade é a mão de obra qualificada. 5 perguntas para você aí. Bom, vou começar aqui pela primeira, né? Que foi a da Juliana aqui, né? Então, quando a gente passa a olhar... Porque, assim, a tecnologia, quando a gente olha tecnologia por tecnologia, ela é uma commodity, né? Então, tecnologia, ela vai passando, ela entra, ela sai, criam coisas novas. Recentemente eu estava numa reunião com a Venture Capital e nessa reunião a gente estava comentando, né, principalmente sobre como que as coisas elas acontecem de uma forma muito rápida. Pode parecer que não, mas ela é muito rápida. Mas a cada atualização hoje da IA, uma startup morre. Então, isso é uma afirmação muito, muito contundente, né? E quando a gente olha para a tecnologia ela é um meio, ela não é a área fim. Então, quando você me pergunta, né, Juliana, sobre como que foi essa mudança, a gente olha o seguinte: como a tecnologia ela é um meio, a tecnologia em si, ela não muda os seus fundamentos e os seus conceitos. O que muda e o que vai mudando ao longo do tempo é como que essa tecnologia ela é aplicada. Então, a IA, ela é uma tecnologia antiga, digamos assim, né? Aplicada de uma nova forma. Então, você vai aplicando essas tecnologias e vai moldando essas tecnologias para que essa tecnologia ela possa atender uma real necessidade. Então, quando eu saio da IMC, né, que era esse grupo, e eu entro para um grupo hoteleiro, o que muda agora é que eu vou sair de uma aplicação tecnológica para o varejo e food, né, e passo a aplicar essa tecnologia no setor hoteleiro. Sim. O que muda?
Tudo. Mas o que não muda? É tecnologia. Então, a forma como você utiliza a tecnologia ou o que você vai utilizar, eu vou pegar essa minha bagagem tecnológica e vou transformar ela em algo que seja viável para o setor. Obviamente, tem coisas que no food funciona e que não vai funcionar no setor hoteleiro. Assim como tem coisas que no setor hoteleiro vai funcionar e no food não vai funcionar. Então, o que isso traz de inovação e o que trouxe de inovação essa minha passagem pelo varejo, por finanças, por bancos, é que a gente traz um olhar agora para o setor hoteleiro como e-commerce, que é o que eu acabei de citar. É onde a gente passa a ter o hóspede como a principal fonte de renda do hotel, obviamente, mas ele é o nosso foco principal. É ter o olhar do cliente para entender que aquilo que eu vou utilizar como tecnologia, ele é um meio para que o meu hóspede fique feliz. Então, quando a gente fala da Youtrip, né, e vindo aqui para a Youtrip, saindo ali do KFC, do Pizza Hut, vindo aqui para dentro da Youtrip, é quando a gente enxerga que agora eu só vou pegar o meio e vou aplicar em uma outra área fim. E nesse caso, a minha área fim agora é o setor hoteleiro. Então, essa daí é uma mudança que a gente precisa fazer e é isso que separa, inclusive, a parte executiva da parte técnica, né? É nós conseguirmos identificar o momento da gente conseguir fazer esse pivotamento, né? De fazer essa alteração de rota e saber como aplicar a tecnologia. Vai ter mais perguntas aqui para você. Tem aqui a tecnologia do futuro, já falou. Chegou aqui, qual é o diferencial, a Cris Maia, e qual o diferencial da Youtrip para sanar a dor das vendas diretas dos hotéis? É o que acontece muito, viu? São as OTAs, né? Hoje as OTAs são bem utilizadas, né? Bom, vamos lá. A gente tem vários fatores, aula que você está dando pro pessoal, rapaz? Eu tô... Que bom, fico feliz. E para mim também, porque a gente está nesse setor há muito tempo, mas você está dando fico feliz, de verdade. Estudioso nessa área mesmo, hein? Parabéns eu tento. Você ser o CEO da Youtrip. Muito obrigado. Eu sempre tento ali, sempre dar o melhor, enfim, buscar sempre a excelência, porque não é para mim que eu faço, né? A gente sempre preza pelo time, pelas pessoas e, enfim, é o que eu falei, né? A vida pessoal e a vida profissional, elas sempre caminham juntas, né? Então, a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Bom, a diferença hoje da Youtrip, e aí para eu poder contar um pouquinho da nossa diferença para a gente pensar sobre o que a gente faz para sanar as vendas diretas, a gente precisa dar um passo atrás. Qual é o passo atrás que eu tenho que dar hoje? O passo atrás que eu preciso dar é olhar o seguinte, qual é a dor da venda direta hoje? A venda direta em si não é uma dor, ela é uma solução. A minha dor e a dor que o cliente tem hoje, principalmente pequenos hotéis e médios hotéis, é que o custo de uma venda não direta é muito alto. Então, quando a gente fala em Booking, a gente fala em Expedia, a gente fala em Decolar, a gente tem um custo muito alto para que essa venda aconteça. Então, o que isso quer dizer? Enquanto hoje, de uma diária minha de R$100, eu tenho que pagar, olha só, até para a gente pensar aqui, né, e ir colocando marcos aqui nessa minha explicação, né? O primeiro passo aqui, eu tenho um faturamento. Então, quando eu tenho um faturamento, eu tenho o faturamento e eu tenho a minha receita líquida. Então, a partir do momento que eu tenho meu faturamento, eu tenho os custos até gerar minha receita líquida. Então, dentro do meu faturamento, de uma reserva, de uma diária, né? Aí a gente trazendo aqui para algo mais palpável. Eu tenho uma diária de R$100. Essa minha diária de R$100, ela vai gerar uma receita líquida X. Até chegar nessa receita líquida X, eu tenho que pensar em alguns sócios que eu tenho. O primeiro sócio que a gente tem é o governo com imposto. Então, ali eu tiro uma parte do imposto. Então, vamos colocar aqui um valor fictício aqui de 10% de imposto. Então, do meu de 100 sobrou 90. Quando eu olho o meu imposto, eu já tirei ali 10%. Quando eu vou para as minhas taxas de máquina de cartão, porque a gente precisa olhar isso, eu perco ali, em média, entre 2% a 3% de taxa de cartão. Taxa do cartão, isso é verdade. Então, pensando em taxa de cartão, de 2% a 3%. Então, trazendo isso e arredondando o número, a gente ali coloca em 2%. Então, eu já perdi, ou seja, já saiu da minha mão, do meu faturamento, 12%. Quando eu saio, e isso tudo é em relação ao faturamento primário, que foi lá os R$100 que eu falei. Então, quando eu saio de 12, agora eu tenho que pagar o meu imposto, eu acabei de pagar minha taxa de cartão. E agora eu tenho mais um custo, que é o custo das OTAs, ou o custo de taxas que a gente precisa pagar nesse meio.
As OTAs, elas começam em 15% a 30% nessas taxas. Então, eu vou trazer para o menor número, que seria o 15%. Então, eu estou perdendo 12 mais 15, eu estou perdendo 27% na entrada da minha venda, sem contar os custos operacionais do hotel, que é o que vai gerar ali o JOP, ou vai gerar ou a receita líquida, aí a gente coloca ali qual seria o melhor nome, mas só nessa primeira leva eu já perdi 27%. E eu nem coloquei ainda a operação. Óbvio. O que isso traz de dor para o cliente? É dinheiro na veia. A dor é dinheiro perdido. É dinheiro que sai do bolso do dono do hotel e vai para o bolso de outras comunicações ou de outros canais de venda, né? Que é o que a gente chama de multicanalidade ou omnichannel, né? Então, o que a gente precisa olhar e o que a gente precisa ter como base, como dor do cliente aqui, é dinheiro perdido. A dor do cliente hoje nas vendas, de não ter as vendas diretas, é isso. Então, como que a gente sana essa primeira dor? A primeira dor é que a gente precisa ter um motor que ele tenha uma experiência agradável, aquilo que eu falei para você. A partir do momento que o hóspede entra no site, ele vai tentar fazer a compra. Se aquela compra ela não é realizada, o que ele faz? Ou ele volta no Booking e compra via Booking, certo? Ou ele liga no hotel. E aí você tem dois custos. Você tem o custo da pessoa que está atendendo a ligação no hotel, você não vai pagar a taxa, mas você está pagando o custo de uma reserva feita de forma humana. E quando ele vai para o Booking, você tem esse pagamento ali das taxas. Ok, aí a pergunta é, mas eu consigo tirar o Booking? Não. O Booking hoje é o nosso iFood, né? Se é que eu posso utilizar essa expressão. Tem as outras, mas a Booking hoje é mais A procurada, maior, né? exatamente. Então, hoje, eu vou conseguir 100%? Olha, eu posso te dizer, eu não posso te afirmar 100%, mas 96% eu tenho certeza que você consegue, porque um dos nossos maiores clientes hoje faz 96% de venda direta. Sim. Dá para fazer? Dá. Obviamente, hoje você vai migrar esse seu custo e vai transformar esse custo em investimento. Você transformando esse custo em investimento, que você vai transformar esse investimento em ROI. Ou seja, você vai ter o retorno sobre esse investimento. Então, o que é importante a gente pensar? A U-Trip, ela sana essa dor com experiência. Experiência de e-commerce. Como? A primeira parte, onde o hotel entende que ele vai vender mais, é quando a experiência é boa. Uma experiência agradável, uma experiência que ele vai conseguir fazer essa venda de uma maneira correta. A U-Trip é a bala de prata? Não, ela não é a bala de prata, mas ela vai te dar as ferramentas necessárias para que você consiga fazer isso. Então, essa é uma das primeiras dores que a gente enxerga. A segunda dor que eu enxergo, que a gente consegue fazer isso, e que eu já falei aqui na minha breve fala, Sim. é que a experiência precisa ser boa. Então, quando nós construímos o motor, já foi pensando em uma experiência diferenciada para o usuário. Então, que fosse mais agradável, mais leve, mais rápida, e com que ele entre no site e consiga fazer a compra. Então, vou dar um exemplo assim, da minha casa, né? Lá a gente viaja de bando, né? A gente costuma brincar que a gente viaja de bando, né? Sou casado, tenho 2 filhos, estou indo agora pro terceiro filho, e a gente costuma viajar em bando. Então a gente viaja, minha cunhada, meu cunhado, meus sogros, a gente costuma fazer viagens Faz maiores. aquela organização viagem de família. Isso. E aí a gente sempre elege um para liberar o cartão, né? Então eu libero o cartão e aí a gente vai ali e racha para a gente poder facilitar o pagamento. Uma das primeiras coisas, quando eu olhei o motor, eu falei, gente, olha só, tem um perfil de família que compra dessa maneira. E esse perfil é um perfil que acontece. Quando a gente olhou, a gente falou assim, cara, realmente a gente consegue fazer. Então, a gente passou a olhar as nossas necessidades pessoais e as externas para melhorar ainda mais essa forma de você conseguir fazer as vendas. Como você escolher o quarto de acordo com a quantidade de pessoas que você quer. Então, por exemplo, lá nós somos 4 mais 3 mais 2, mais 3. 3 adultos, 2 adultos e uma criança, 2 adultos e 2 crianças. Eu consigo configurar o quarto dessa forma. Então, eu não preciso, por exemplo, como no Booking, fazer 2 compras ou fazer 3 compras, como a gente fazia antes, né? Ou ter que ligar na central para a gente conseguir fazer essas configurações. Então, isso a gente sana a dor de uma forma assim muito prática e simples, além de nós sermos altamente customizáveis de acordo com a necessidade do cliente. Obviamente, entendendo o nosso limite de customização e também dos planos que a gente tem ali para poder fazer essas implantações, né? Então, acho que eu consegui te responder sobre esses diferenciais. Eu estou vendo os números grandes aqui, né? Em 2 anos vocês fizeram 100 mil reservas, 100 mil movimento reservas. de 500 milhões de reais
e aproximadamente 100 hotéis pelo Brasil. Isso até 2028, né? A gente quer chegar até 2028 em 100 hotéis. Que bacana. Isso aí. A Flávia Elian, excelente programa. A Cris Maia, e qual é o diferencial do Trip para sanar a dor das vendas diretas dos hotéis? Você respondeu agora, já né? acabou de falar. Isso aí. Mas agora vocês criaram também o cartão, né? Isso, a gente criou, na verdade, uma adquirência, né? Para poder fazer pagamento de cartão focado no setor hoteleiro. Qual foi o nosso pensamento, né? Como é que vocês chegaram a isso aí? Você até falou da família, que é interessante. Agora, da maquininha do cartão, né? Legal. Então, a taxa diferenciada? A taxa é diferenciada e ela é focada no setor hoteleiro, mas vai além da taxa. Porque taxa é commodity, né? Então, você vai pensar em taxa, você vai olhar outras adquirências, você vai ter uma taxa mais barata, você vai lá e troca. E é uma troca super simples. Você vai lá, faz a troca, a troca para o TripPay é fácil, a troca para outro adquirente também é muito fácil também, mas o que a gente tem de diferencial vai além disso. Mas respondendo a sua pergunta, a gente chegou na ideia da máquina no seguinte pensamento. Aí eu volto lá no meu exemplo de R$100 e as taxas que a gente vem tirando. A gente que viaja, hoje dinheiro é a coisa mais difícil. Se você vai comprar uma água de coco, é cartão de crédito. É isso. Ou Pix, o que seja. Mas eu ando só com cartão, é impressionante. É isso. A nossa carteira de motorista já está no celular. Nossos documentos já estão, né, na nossa mão ali, né, no mobile. Então, assim, faz parte. Então, a gente olhou exatamente isso. A gente olhou os números, a gente viu onde o dinheiro estava escorrendo pelas mãos do cliente. A taxa é uma delas. Então, primeiro que a gente não consegue tirar imposto. Esse a gente não consegue tirar. Esse não tem o que fazer. Ainda mais no Brasil, tirar imposto tem jeito. Esse vai escorrer, não tem jeito. Eu não consigo trocar isso, eu não consigo tirar. Mas outros, a gente pode pensar em outras formas de como fazer esse dinheiro escorrer menos. Dá uns benefícios, vamos dizer assim. Exato. É uns benefícios, né? É isso. E assim, diminuir taxa, ele é um ponto da operação. Mas quando você passa a olhar a operação como um todo e você olha mais à frente, um olhar executivo, o que a gente está olhando é facilitar o trabalho de quem está dentro. E não é você... E assim, o que é importante a gente pensar? Não é a retirada, mas é a mudança de foco. Por diversas vezes a gente não tem dinheiro para investir em uma determinada área porque o dinheiro está sendo gasto em outra área. E aquela área não pode ficar sem nenhum apoio. Então, a ideia é dar para o hotel essa visão de que ele pode melhorar essa parte financeira dele na parte de conciliação por meio do TripPay e a gente conseguir adentrar o mercado e inclusive, adentrar o hotel para ele olhar para outras vertentes financeiras ou olhar para outras vertentes de investimento. Então, qual que é o nosso objetivo com isso, né? A gente chegou na TripPay pensando exatamente nisso. O dinheiro está escorrendo pelas máquinas, mas a máquina é a porta de entrada. O dinheiro mesmo está lá no fluxo operacional. Sim. Então, os hotéis hoje, só para você ter uma noção, fazem conciliação ticando. Baixa-se um relatório ou entra dentro de um portal, pega o relatório de um PMS, que é o sistema de gestão ali, né, de check-out, check-in, entrada e saída de hóspede, e passa a ticar um a um. Pensa o risco operacional que você tem dessa conciliação. Ou um time que trabalha 12, 13 horas por dia num fechamento ou numa abertura de caixa, porque você precisa estar ticando manualmente. Então, nós, como adquirência, a gente entendeu isso. Primeiro passo é a gente ter adquirência. Segundo passo é nós, como empresa de tecnologia voltada ao setor hoteleiro, é ter essa tecnologia disruptiva para poder liberar ali as conciliações automatizadas. Então, o nosso foco não é só a máquina, o nosso foco é dar a oportunidade do hotel de se automatizar e de gastar menos dinheiro com operações manuais e ser mais pensantes e visões estratégicas. E isso não é a retirada das pessoas, mas sim a mudança do foco para outros investimentos que a empresa possa fazer. Então, e que o hotel possa fazer, né? Então, a TripPay, ela nasceu dessa forma. Foi em uma conversa que a gente estava tendo. Ela lá atrás, ela já tinha esse pensamento antes de eu entrar, mas tinha um viés sem a máquina. O que tinha era simplesmente ser um gateway de pagamento. A gente entrou dentro do mercado, pesquisou, fizemos uma boa parceria e dentro dessa parceria vieram as máquinas, que são justamente as nossas máquinas de pagamento, inclusive com NFC, com tecnologia de ponta, integração inclusive com TEF. Pessoal, hoje nós estamos conversando sobre essa importância da modernização dessa área do turismo, seja para o hoteleiro, o hóspede, essa integração de
acessibilidade, vou usar esse termo até, viu? Hieráclis. Hieracles. É um nome grego. Ó, lá na Grécia é fácil de falar, mas aqui no Brasil é complicado. Mas o Hieracles é CEO da Utrip aqui no Brasil e está nos dando essa aula sobre o mercado, né? O que tem sido desenvolvido, a modernização que os hotéis têm feito para gerar menos custo para ele, para baratear a tarifa. Vamos usar até esse termo, né, Hieracles? Baratear a tarifa, que isso aí, vamos dizer, 2 mais 2 é 4, às vezes pode ser o 2 mais 2 dá um descontinho ali para 3,8, apesar que a ciência é exata, mas é nesse sentido. E é uma inovação, né, da Utrip aqui no Brasil e estamos trazendo essas novidades que está falando aqui. E para o futuro? O que você imagina para o futuro? Você senta hoje, mas já pensa para o futuro. Isso aí, como você diz, nós já colocamos em prática a Utrip e o cartão. E para frente? Tem mais coisas vindo aí? Temos. A gente sempre está olhando o mercado e a gente está sempre olhando o que nós podemos fazer para ser disruptivo. IA, não tem o que fazer. A gente teve que entrar nesse mundo de IA, então nós estamos terminando a construção de um agente de IA hoje, já pensando, inclusive, uma gestão local mesmo do próprio hotel. Perdão. Pensando já numa construção local do próprio hotel, dele fazer a gestão do que ele quer de conteúdo para que uma IA possa responder, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Mas algo que a gente não quer perder o foco, e principalmente nos próximos 2 anos, né? A gente não perder o foco de que o nosso foco é o hotel. Então, tudo que vai ser construído e o que a gente vem pensando em construir é que ajude o hotel a melhorar aquilo que ele precisa melhorar, seja no atendimento, seja nas vendas, seja em atendimento de venda digitalizado, né? Como a gente vem falando muito sobre isso nos últimos anos, né? Mas é sempre olhar o hotel como prato principal, né? Olhando ele sempre como o principal, né? O prato não, mas olhando como foco principal do que a gente tem como cliente. Mas é olhando o hotel, mas olhando o que o hóspede vai ver. Então, as nossas próximas, né? Os nossos próximos passos como desenvolvimento é olhar para o hotel e em como esses hóspedes vão poder ver essa melhoria no hotel por meio da Utrip. Então, obviamente, a IA é o primeiro que a gente vem colocando como foco agora, né? Trazer a IA para dentro do nosso sistema, mais do que a gente já fez, né? Então, hoje a gente já tem IAs que já fazem a venda automatizada hoje por meio do nosso motor, né? Então, hoje, um dos nossos maiores clientes, que é o Grupo Tauá, já utiliza essas vendas por meio da IA. Então, já fazem isso por meio da Aurora, que é o agente do Tauá. Mas a gente precisa olhar também para dentro do atendimento, de como que eles podem fazer esse atendimento via cliente, como que eles podem gerir esse tipo de atendimento com IA por meio de gestão local. Então, a gente está olhando para isso e, obviamente, os nossos próximos focos também é a gente fazer essas gestões internas do próprio motor e melhorias que a gente vem fazendo dentro do próprio motor para garantir a qualidade do hóspede. Então, a gente vai trabalhar agora, nesses próximos 2 anos, principalmente com melhorias bem contundentes dentro do nosso motor e também dentro da Utrip Pay e tudo que permeia a nossa gestão de vendas como um ecossistema completo, né? Do que a gente chama da gestão de vendas do hotel. Até eu vou, não sei se vai... Vocês pretendem, lógico, que está nessa área de turismo, mas pretende abrir o leque para outra área comercial de comércio? Não, agora não. Não, a gente não tem esse pensamento. O pensamento agora é a gente olhar 100% para a hotelaria. Tanto que restaurantes, até mesmo outras questões voltadas para... que existem, inclusive, dentro do hotel. Sim. Hoje o que a gente olha é a hotelaria. Tá? Então, a gente olha hoje para o hotel. Então, vamos dizer, lá o check-in e o check-out. Check-in e check-out. O que a gente tem olhado hoje é a experiência do cliente a partir do momento que ele entra no site até o momento que ele sai do hotel. É isso que a gente está olhando hoje. É porque o trade turístico é vasto, né? É um leque enorme. Vasto. Então, mas por enquanto, mais isso. Focar nesse... Vamos dizer, também 2002, né? Esse fortalecimento já que vocês estão fazendo. Uhum. E como é que os hotéis, você entra em contato com a hotelaria entra em contato com vocês, como é que é esse elo de aproximação?
Tem as duas formas, né? Hoje a gente tem um time comercial hoje que a gente faz esses contatos, a gente vai atrás, a gente busca esses hotéis, mas também existe a possibilidade de entrar em contato conosco pelo nosso site, nós temos o lead, é utrip.ai, então utrip.ai, então ali você vai poder se cadastrar, vai chegar um lead ali para nós vamos entrar em contato, hoje a gente tem um time que cuida dessa parte comercial, para que a gente consiga adentrar ali o hotel e apresentar o nosso produto para os hotéis. A expectativa suas para esse ano é terminar até, você falou 2028, mas esse ano, 2025? Esse ano, 30 hotéis. Esse 30. é o nosso objetivo. A gente está com 30 hotéis dentro do nosso portfólio, exatamente. Estava faltando aqui a palavra, mas dentro do nosso portfólio. Isso não, aí. Mas 30 em um ano, bom, né? Vamos dizer assim, né? São 2 anos. A gente deu go live, né? Digamos assim. A gente fez isso em janeiro do ano passado. Então, nós fizemos um piloto a gente já participava, né, do Tauá. Então, o Tauá é o nosso primeiro cliente, acreditou na gente. Toda a rede Tauá. Toda a rede Tauá, todos os hotéis. Goiás, São Paulo, Minas. Agora lá no Nordeste, lá em João Pessoa. Também conosco também. Então, só que a gente foi para a venda de fato, esteira de venda de fato, depois que nós conseguimos validar todo esse piloto. Então, ano passado nós fizemos o Go Live, entramos em um hotel muito grande em Porto Seguro. E agora, esse ano, a gente está finalizando as implantações de um grande grupo aqui no Brasil. Porto Seguro? Náutico Mar. Náutico Mar. Eu estive lá em Porto Seguro, Arraial, está crescendo muito ali a área de hotelaria. Eu sempre falo da profissionalização. O pessoal, lógico, é diferente, mas estão vendo que agregar profissionalização é importante para o turista. O Vitor Santos, boa tarde. O motor de reservas de um hotel pode ser o maior aliado ou o maior vilão. O que um bom motor de reserva precisa ter hoje? Boa pergunta do Vitor Santos. Boa pergunta mesmo. Então, hoje o motor de reservas, ele é a porta de entrada, né? Então, ele faz o pagamento ali e a partir dali vem a expectativa, né? Pensando em turismo, a expectativa é a expectativa das férias, né? Então, pensando ali somente em turismo e lazer, é a expectativa das férias. E quando a gente olha para o corporativo, é a expectativa de um conforto após chegar ao trabalho. Então, o que um bom motor hoje tem que ter? Ele tem que ter rapidez para você poder fazer a sua reserva. Você precisa ter fluidez no momento da escolha do quarto. E você tem que ter o momento certo de você oferecer algo a mais para o cliente. E a forma de você passar por isso também de forma simples. Porque às vezes o cliente ele só quer reservar. Porque acontece muito hoje eu preciso viajar para Goiânia. Hoje eu estou olhando um hotel para viajar para Goiânia na segunda. Então eu preciso reservar rápido, porque a gente tem o medo de perder o quarto, né? De perder a reserva. Então ele tem que ser rápido. Mas ao mesmo tempo que ele é rápido, ele tem que me permitir dar as opções de fazer upsell, né? Ou fazer as vendas além daquilo que eu preciso. Então um bom motor hoje ele precisa ter essas três pilares, né? Fluidez de venda, precisa ser altamente customizável no sentido de possibilidades de venda de serviços adicionais e ter um pagamento simplificado. Essa pergunta do Vitor é excelente. Heráclito, eu tenho que mandar uns abraços aqui que mandaram através apesar que você está nos vendo aí, vai lá no canal YouTube, né? Sérgio Moreira Gerais, inscreva, manda aí perguntas durante esse programa, dá um like. A jornalista Eliade está lá de Natal nos acompanhando. O jornalista Vander Levi, lá de Porto Alegre, também está nos acompanhando, mandando aqui através do meu WhatsApp. O Muraí Caetano tem um restaurante aqui em Belo Horizonte, você que vem muito, vai lá. Só. Chico da Cafu, comida mineira, excelente, 43 anos, ou 44, Chico da Cafu. Um abraço, Muraí. Muraí sempre nos acompanha. O Aquino Despachante, o José Rodrigues, o dentista, está lá ligado também. Esse horário o pessoal está voltando do almoço, tem uns que assistem agora, outros assistem depois. Tem o doutor Rogério, Geraldo Rogério, juiz de direito, também mandou um oi aqui através do nosso WhatsApp. Esse tema de viagem é uma coisa interessante. O pessoal
tá ligado, porque hoje a pessoa pesquisa, né? Esse negócio de pesquisar, igual você falou. Pesquisa no Booking, no Trip, pesquisa em outro, vai na operadora de viagem, vai na agência de viagem do amigo, recomendado. Sim. O mercado está só crescendo. Não, o mercado hoje é... E assim, desculpa, perdão, Não? com o crescimento da IA e a formatação de Você acha que a IA vai ajudar muito? ajuda, Vai, com né? certeza ajuda. E a gente precisa estar preparado para isso, né? Hoje, inclusive dentro da Utrip, hoje nós estamos preparados para deixar o hotel preparado para poder ser buscado por um IA, porque hoje, se você entrar dentro do ChatGPT e fazer a seguinte pergunta para ele: quero viajar para Porto Seguro e com um hotel de condições mais baratas. Se o seu hotel não tiver o site e um motor que seja acessível, ele não vai aparecer. Então, hoje você precisa fazer essas perguntas, né, para ele, e ele inclusive vai te dar o caminho para você chegar até o hotel. Então, obviamente facilita. Então, antigamente a gente pagava consultor, principalmente para quem ia para a Europa, né? Pagava-se um consultor para poder montar o roteiro de viagem. Hoje em dia você entra no ChatGPT, ele monta um roteiro de viagem para você mais barato, com as pousadas e hotéis mais baratas, com a rota mais barata que você queira fazer. Então, isso hoje é o que a gente precisa ter o que a gente precisa ter dentro de casa hoje, a gente entender como hoteleiro e principalmente como tecnologia que investe no setor, é que eu preciso estar disponível. Eu preciso estar disponível para que as pessoas me achem, para que as pessoas saibam quem eu sou e como que eu trabalho. Então é isso. Tem o ditado na comunicação que a gente fala: quem não aparece não é lembrado. Não é lembrado, não é? exatamente. Isso aí é igual andar para frente, né? Que sempre começou, tem que andar para frente. Quem não é visto não é lembrado. E é esse sentido que você está fazendo na Utrip. Jovem, seu 31 anos, com essa vasta experiência na sua carteira de trabalho aí. É isso que a gente precisa, viu, Iago? Não é porque é a primeira vez que a gente está conversando, né? Mas é importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo e pensando para o futuro. Sei que a gente tem que... A gente fala que às vezes a pessoa está acomodada lá no hotel dele, que o hotel dele sempre está cheio. Mas ele esquece que tem que modernizar o apartamento, a roupa de cama não é aquela mais, né? A piscina sempre está dando problema. A pessoa... O executivo de hotel ele tem que ficar ligado 24 horas. E em tudo, né? Você trouxe um ponto muito importante, que eu acho que é interessante a gente fazer uma análise, que é assim. O setor hoteleiro, o fim dele não é a tecnologia. O fim do hotel é o conforto do hóspede, é um banho bem tomado no fim do dia ou no início do dia, é poder descer e tomar um bom café da manhã, é ele poder ter uma boa recepção, é ele poder ter o conforto. Esse é o fim do hotel, né? O que o hotel vende é isso. É o conforto, é um bom café da manhã, é uma boa cama. Então, quando a gente olha para a tecnologia, é óbvio que a tecnologia para o hotel não vai ser a prioridade, né? Mas o que a gente precisa olhar é que todo esse conforto, após isso estar tudo muito bem arrumado, a gente olha para a tecnologia e se a tecnologia ela não estiver adepta a isso, ou ela não estiver adaptada a isso, não vai adiantar nada ele ter uma boa cama, ele ter um bom café da manhã, ele ter uma boa recepção, porque não vai entrar à venda. Então, é uma engrenagem que ela não pode... Qualquer peça que saia ali, ou entre algum tipo de pedra, ou qualquer tipo de percalço que exista ali dentro dessa engrenagem, vai quebrar e vai parar de vender. Então, mesmo o Booking, você estando dentro do Booking, há ainda uma desconfiança a partir do momento que você não tem um site. Sim. Ou que você não é visto, ou que você não tem um Instagram, ou que você não tem uma gestão da sua mídia social. Então, quando a gente olha para a Utrip, é olhando esses casos, sabe? É caso a caso que a gente vai olhando para entender o seguinte: por que a gente quer entrar no pequeno e por que a gente também quer entrar no grande? Porque a gente entende que os dois têm o mesmo tipo de problema e eles têm também o mesmo tipo de necessidade. Todos eles precisam ser vistos. A única diferença é o tipo de hóspede que você vai ter ali na sua hospedagem, né? Então, o ponto é, a minha tecnologia precisa estar preparada para direcionar o meu melhor hóspede ali, né? Te dar um exemplo, até parabenizar um grande amigo meu, chama Rodrigo Cansado, é o vice-presidente da BH aqui e é o diretor do Intercity Expo Hotel. Ah, legal. 9 anos está completando.
Acredito que ele fez um diferencial lá no apartamento dele, conversando com ele. Ele comprou tem a área de atletas, porque jogador de vôlei, basquete é muito grande. Aham. Ele criou uma área de atletas para receber delegações de basquete, de vôlei, É um que diferencial. são enormes. Ele criou essa área lá no Intercity Expo Hotel, que é da rede da Intercity, e conversando com ele, falou, Sérgio, eu criei uma área dos atletas. Olha o diferencial. Pensou E isso é nisso. tecnologia, né? Imagina um cara de 2,10 m, vai para um hotel que a cama é para 2 metros. Não, além do teto, você Entendeu? tem todo... Isso, para mim, é tecnologia, né? Interessantíssimo. Essa área que eu chamo a área dos atletas. Não, isso é tecnologia e inovação. Você Porque vai lá visitá-lo. Ele é super gente é aqui boa. em BH mesmo? Eu Vou te lá dou o visitar. contato dele. Quero, Um quero abraço, sim. Rodrigo. Tá fazendo 9 anos 9 anos, e nesses anos, sabe, ele recebeu já 300 mil hóspedes conversando com ele. Caramba, muita gente. Que Muito, legal. é. Isso é Bacana. bom. Um abraço grande, Rodrigo Cansado. Isso é Ele bom, te isso é dá a bom. melhor qualidade, amigo de todos. Legal. Vice-presidente da BH aqui. Legal. Presidente da BH, nossa amiga. O Vander Levi, lá, o jornalista de Porto Alegre, está nos acompanhando, mandando outro abraço aqui. Tomara que a chuva pare lá, gauchada amiga, e né, que vocês voltem à normalidade aí. Ô, Iraque, você tem mais alguma coisa? Porque você deu uma aula para todos nós aqui nessa área da informática, da maquininha. Rapaz, isso aí é interessante demais, porque o mercado ele vai inovando tudo. Sim. Né? Hoje eu conversando com meu filho ontem à noite, hoje o mercado estou precisando. Você falou de hotel? Eu lembrei do Rodrigo Cansado do Intensivo, mas isso é quando eu entro no apartamento, fiz o check-in lá, subo com a mala, eu olho o chuveiro e o travesseiro. É as duas coisas que eu olho. Se o chuveiro está dentro do meu agrado e se os travesseiros estão dentro do meu agrado, porque eu sou meio complicado para travesseiro. Não, mas é isso mesmo. É o que eu estava falando, por exemplo, essa jogada do entendeu? do Duas coisas que eu olho Intercity, dentro do meu, é o chuveiro e... Chuveiro e travesseiro. Por exemplo, é o que eu estava falando, né? Que você está falando sobre essa questão da mudança que o Intercity faz. Da cama? Cara, é fora da caixinha Você isso. já tinha ouvido falar nisso? Não, nunca tinha ouvido falar. E outra, é algo tão simples. Porque pensou em um nicho que não estava sendo atendido. Foi assim que a Utrip fez. Ela pensou em um nicho que não está sendo atendido, que são os pequenos, médios hotéis, mas olhando com um olhar de grande. Sim. Olhar para esses pequenos e médios hotéis como grandes. E olhar também para os grandes, né? Mas o ponto é esse, é enxergar o nicho com tecnologia. E o que é tecnologia? Matéria-prima aplicada. Matéria-prima aplicada é isso, é você aumentar a cama, é matéria-prima aplicada para um determinado nicho. Foi isso que aconteceu. Então, essas inovações que vêm acontecendo, e a gente pensa em inovação, e a gente olha que inovação não, preciso fazer algo que não exista. Inovação não é isso. Inovação é você criar algo que existe de forma disruptiva. E aí sim você tem inovação. A IA, ela não é algo exatamente novo, mas ela é algo que foi criado para olhar de forma disruptiva para a tecnologia. É a forma disruptiva do uso da tecnologia. Então, a inteligência artificial, ela é isso. Então, Sim. Quando a gente olha para o mundo em geral, né, a gente pode sair, inclusive, até um pouco do setor hoteleiro, para qualquer vertente que a gente for olhar, tudo tem sido inovação. Você sair da TV e vir para a internet é uma inovação disruptiva. É uma mudança que é uma inovação. A inovação não foi simplesmente o celular, é a forma como o celular é utilizado. Sim, sem dúvida. É como que a matéria-prima ela foi utilizada. Então, quando a gente olha desde a criação, né, a gente olha a terra, a gente olha a água, a gente olha minério, a gente olha essa mesa aqui, ela saiu da terra. Se a gente for parar para pensar, é a matéria-prima aplicada a um determinado negócio. É isso. Então, o que a Utrip vem fazer é isso, é ter uma matéria-prima, que hoje é o motor de reserva, a gente ter qualidade nisso e aplicar para um nicho que isso faça sentido, que resolva o problema e que resolva a dor. Então, o que a gente vem fazendo é isso, é pegar essa matéria-prima, aquilo que a gente precisa como matéria-prima e dar na mão do cliente, né? E dar essa inovação para o cliente. Importantíssimo você estar falando. Isso aí você deu o básico vamos dizer, até o final aí, que é o que a Utrip está fazendo aí nesse mercado, né? A Haroldo Edmundo, lá da cidade de Paraupeba, terra da Clara Nunes, grande Haroldo Edmundo, grande amigo. O Rodrigo me mandou aqui, rapaz, em WhatsApp,
Ó, o Rodrigo, lá do hotel, lá do Ibis, Contagem, já tá aí, Montes Claros, San Diego. Me passe depois o telefone. Cabra bom. Tá vendo? Tô falando que você fez uma palestra aqui, você tá acreditando, né? Rodrigo me mandou aqui no meu aqui, ó. Tá aqui. Obrigado, Rodrigo. No meu aqui, eu vou te falar. Gente da melhor qualidade, gosto muito do Rodrigo. Legal. Grande profissional de hotelaria aqui em Belo Horizonte, que, por sinal, o mercado de hotéis aqui tá muito bom em Belo Horizonte. Agora, esse ano, vão abrir mais 3 hotéis. E no interior também vão abrir alguns hotéis. O mercado pujante do turismo aqui em Minas está muito bom dentro da Secretaria de Estado de Turismo e Cultura, através do secretário Leônidas Oliveira e toda a equipe, né? Está desenvolvendo muito o nosso turismo. Um abraço, Rodrigo. Vou passar, lógico, o telefone dele para você. Iraklis Ramsey. Acertei agora no final? Quase. Eu vou treinando. Mas não tem problema não, esse daí tá em casa. Prazer. Prazer é meu. Se tiver mais alguma coisa para falar, fica aí, as câmeras estão aí para você falar aí, mandar o pessoal. Aí, ó, passa de novo os seus contatos, que já o Rodrigo já quer aí, ó. Vou passar aqui, ó. Você pode falar entrar lá no site, né, youtrip.ai. Nós temos lá uma landing page hoje onde você pode colocar o lead. Até o iniciozinho da semana que vem a gente finaliza ali o nosso novo site. A gente deu uma pausa no site anterior que a gente tinha para a gente fazer algumas mudanças. Então você pode entrar lá, youtrip.ai, cadastrar lá o lead, chega para o nosso time comercial, nosso time já entra em contato. Tem o arroba também? O meu arroba pessoal é @Hieracles, então é HIERACLES. E o arroba da Youtrip é utrip.tech. Então, o João colocou lá. Olha lá. Então, da Youtrip é lá, utrip.tech. Então, você pode acessar a gente lá, acompanhar-nos, vai ser um prazer. E LinkedIn, todos esses outros canais, nós temos o nosso canal oficial e o business lá também. Tá bom? E assim, acompanhe os nossos clientes, se vocês quiserem, inclusive, testar o motor e ver como o motor está funcionando. O motor do Grupo Tauá é um novo motor que a gente lançou lá primeiro. Mas você pode olhar também hoje o da Tru, ali no Deizinho Uberlândia, ou no São João, ali lá em Porto Seguro também, salvo engano. Então, vocês já podem dar uma olhada aí nos nossos motores também, e testando ali, vendo como é que a gente trabalha. Tá bom? Pessoal, hoje nós conversamos com o CEO da Youtrip, Iraklis Ramsey. Agora eu acho que acertei. Quase. Mas tá ótimo. Não até a gente saindo aqui do estúdio da Rede Prime, até sair lá fora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado pela parceria. Quando o BH vier, nós vamos encontrar para trocar essas ideias suas inovadoras. A gente gosta de inovação e ver fortalecimento do mercado do turismo, que aqui a gente fala de arte, fala de gastronomia, de hotelaria, de turismo em geral, de música. E tem dia que vira um boteco aqui, para os artistas, entendeu? Legal. Virou uma festa. Prazer. E prazer é todo meu, as portas do nosso programa Minas Turismo Gerais estão abertas para você. Toda vez que você tiver boas novidades como essas aí, e estamos à disposição. Obrigado, Sérgio. Hoje tivemos uma aula sobre a modernização dessa área do turismo, né, da hospedagem, trabalho dos hotéis com os hóspedes. Por quê? Agregar os 2 fatores, quem sai ganhando somos todos nós, o empresário e nós, os turistas. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.